Bem-vindos a mais um vídeo do canal King of Analogies. Dessa vez, hoje o tema será o segundo filme do Bleach, que leva o nome de Diamond Dust Rebellion, também conhecido no japonês como The Hitotsu Gekijoban Burichi Zai Diamond Dasuto Rebellion Mohitotsu no Hyorinmaru. Esse é um filme mais voltado para o Hitsugaya, que o nome reduzido dele seria mais focado Another Hyorinmaru Demon Dust Rebellion. O que quer dizer? Esse filme ele trabalha com aquele conto antigo do que se ouvia em algumas mitologias orientais dos dragões gêmeos. Se você chegar a dar uma pesquisada muito rápida e digitar dragões gêmeos no Google, você acha várias histórias sobre mitológicas, desde animes até histórias da mitologia própria oriental que se fala de dragões gêmeos. Então eles aproveitaram esse gancho que tem na mitologia oriental dos possíveis dragões gêmeos, ou de ter mais de um tipo de dragão na mitologia oriental. Então eu pensar, vamos aplicar isso no Hitsugaya, criar um carinha que vai ter também do tipo dragão, ter mais Zanpakuto do tipo dragão e que vai competir com ele. E aí, a partir disso, eles desenvolveram a história do filme, ao que dá a entender de uma forma bem simples. Esse filme já não levou o mesmo roteirista do filme anterior, que é o primeiro. O primeiro filme, ele teve como roteirista o Masashi Sogo. Já o segundo filme, o roteirista foi o Michiko Yokote. O Michiko Yokote, ele já tem um histórico de alguns sentais e também alguns animes, como o Kobato, o Prison School, que é algo mais recente, e até alguns outros casos, como o Naruto, ele deve ter escrito alguns roteiros de episódio, Hikaru no Go, Hakushin e Sim, são esses os trabalhos que eu vou citar para não ficar muito longo. Mas ele tem um extenso currículo, esse Michiko Yokote. E é um diretor que ainda está vivo, pelo que se vê. E ele ainda está em atividade. O trabalho desse filme foi basicamente você desenvolver uma história onde o Ichigo, claro, tivesse a participação de todo o Sereitei, porém, o foco principal seria no Hitsugaya e no seu esquadrão, o que de fato acontece. A história, ela tem o seu início começando por uma missão que foi incumbida ao esquadrão do Hitsugaya, que no caso seria o esquadrão número 8, se eu não estou enganado. O Hitsugaya, ele foi incumbido junto com o seu esquadrão para ser o vigilante do selo real, que o selo real seria uma joia com a função de... Não, 10º esquadrão, corrigindo, 10º esquadrão. Ele é do 10º esquadrão. Então, a missão do selo, de vigiar o selo real, ele teria a função, seria para o selo, ele estabelecer o equilíbrio entre os mundos dos Hollows e o mundo dos Shinigamis, e potencialmente o mundo dos humanos também estaria relacionado com o selo. Durante o filme, revela-se que Hitsugaya tinha um concorrente em potencial no seu exame de Zanpakuto. Então, o que aconteceu? Havia o treinamento, tal como qualquer outro caso de Shinigami a virar capitão, e cada tinha os candidatos, e tinha um candidato no qual ele não era tão distante do Hitsugaya, ele era mais um amigo mesmo, porém ele era um rival também muito importante durante os exames. O nome dele é um nome até que não chega a ser muito mencionado no anime, pois ele é um personagem exclusivo do filme. Ele basicamente ele volta nesse filme como tentar desenvolver uma própria vingança dele para tentar fazer justiça com as próprias mãos, assim, digamos. O personagem do filme, ele traz duas arancas, pois nesse filme ele é lançado em dezembro de 2007 e nesse caso o anime já estava no arco dos episódios da fase aranca, que seria mais ou menos entre os 151 e os 154, que quando o filme estava em cartaz, que o anime estava esse patamar, entre 151 e 154 episódios, enquanto o filme estava em cartaz. Tanto que passou o trailer do filme
tudo mais. Nesse caso, nesses episódios, nas aberturas e nos encerramentos, eu julgo que esse filme, assim, é o pior filme de Bleach já feito. Não pela qualidade da animação, sim pelo enredo. O enredo desse filme é extremamente, assim, previsível. Você pensa, é um filme focado no Hitsugaya, é um filme que vai ter o Ichigo pra ajudar o Hitsugaya, vai ter aquele foco no Esquadrão 10, a Matsumoto provavelmente vai ter alguma relevância, então vai ter alguma briga, algum ponto de problema que o Hitsugaya vai ter que resolver com a ajuda do Ichigo, e é exatamente isso que acontece, o que torna o filme totalmente previsível. Então vai acontecer isso, essa ordem, vai ter o inimigo tinha alguma relação com o Hitsugaya, o inimigo não gostava do Hitsugaya, o inimigo tinha alguma rixa com o Hitsugaya. E aí é explicado que esse inimigo, ele além de ser participante do exame, ele não era tão bem visto pela Soul Society. Ele acaba sendo um inimigo que era tinha uma péssima reputação, digamos assim. Ele não ajudava muito se ele fosse preferido no lugar do Hitsugaya, por exemplo. Então, de certa forma, dá a entender no filme que quem ganhou o exame foi o Hitsugaya, mas por questões políticas, não pela questão do esforço. Ele é melhor do que o amigo dele, por isso ele relevou a tal da Zanpakuto do Hyorin Maru pra ser o Shinigami titular. Não, no filme dá a entender que o Kusaka, o Sojiro Kusaka, ele não perdeu a luta de forma justa assim. Dava a entender, quando mostra no filme, dá uma certa defendida de que o Hitsugaya estava ganhando a luta, porém, quando ela ia para caminhar para o seu desfecho final, os funcionários do Central 46 interferem e matam o Sojiro Kusaka no exame que estava decidindo quem ia ficar com o Zanpakuto. Isso, de certa forma, gerou uma mágoa no espírito do Sojiro Kusaka, e a partir do momento que o selo real ele começou a existir, tem a entender que o espírito do Kusaka renasceu no mundo dos Hollows, seria o Recomundo. Ele convocou essas duas Arrancars que aparecem no filme, que elas nem chegam a falar o próprio nome, mas depois são batizadas lá na história como Yin e Yang. Uma tem um poder de fogo, outra tem um poder de eletricidade, e elas juntas elas ajudam o Kozaka em lutar para se vingar da Soul Society. Tanto que é uma luta bem interessante, porque mostra como o Kozaka era um vilão forte. Ele conseguiu abater o Kyoraku, ele conseguiu criar uma certa comoção com a sua society, e de certa forma ele conseguiu remontar um novo duelo contra ele, o Hitsugaya e seus aliados. Só que o que aconteceu foi aquilo que, ao combinar seus poderes com o selo real, ele não consegue ter um controle pleno desses poderes combinados, o que resulta que ele se torna uma criatura sem controle dos poderes. E durante todo o filme tem aquela questão dos problemas do 10º Esquadrão com a Soul Society, dá aquela criação de tensão, onde o Hitsugaya e o esquadrão dele correm risco de serem demitidos da Soul Society, tem o esquadrão todo dissolvido, a Matsumoto fica toda nervosa, e tem toda essa questão. Porém, tudo se resolve facilmente, o Ichigo ajuda, os capitães se unem em prol para colaborar com o Hitsugaya, para vencer o inimigo. Até o Mayuri, junto com o Yamamoto, cria uma barreira em volta da bola de energia que o inimigo elaborou e forçou com os seus poderes novos para não atacar essa bola de energia no Soul Society, e cria um ambiente ideal para que o Hitsugaya, os Araki, mas os aliados pudessem vencer o inimigo final. Ele é um filme basicamente que ele recebeu uma nota de 7.56 na My Anime List. Em comparação com o primeiro, foi uma nota quase
quase igual, mas eu pessoalmente eu dou uma nota de 5.7, no máximo 6, mas é 5.7 mesmo, 5,5, porque é um filme assim que você vê que a história tem aquela coerência, começo, meio e fim, tem um inimigo, ele centra naquilo que ele deve centrar, e foi feito basicamente com o ponto de querer agradar os fãs do Hitsugaya e dos membros do Esquadrão 10. Porém, ele não chega a ser um filme tão agradável, assim, se você for ver de uma forma geral. Eu gostei muito da música que encerra, que é a música do Sambo Master, que é uma música que eu gostei, assim, muito. Eles até chegaram a tocar essa música em vários shows, e a música é uma música que tem uma letra bonita. Eu vou ver aqui o nome que eu não decorei, mas é Hikaru no Rock. Hikaru no Rock. É uma música que realmente encerra o filme de uma forma legal. É a parte que eu mais gostei, acho que foi quando eu vi a música final do tema do filme, e um pouquinho das animações dos bancais, que os bancais ficaram bem elaborados, ficaram bem animados nesse filme. A história ficou muito a desejar, você já sabe o que ela vai acontecer mais ou menos, então o filme só te dá os pontos para entender e ligar os acontecimentos, então é um negócio bem previsível. As duas arancas que aparecem, elas não têm muito desenvolvimento também, o desenvolvimento fica mais focado no Kusaka e na sua relação com o Hitsugaya, e do porquê que ele é pior que o Hitsugaya, assim, digamos, que ele perdeu o exame para Hyorin Maru, e por que a história chegou nesse ponto. E basicamente se encerra assim, o que seria o pior filme de Bleach. E eu já me despeço e até o próximo vídeo, pois não tem muito o que falar desse filme, que é um dos piores filmes. E fica também uma observação que ele é um pouquinho mais curto em relação ao primeiro filme, porque o primeiro filme ele tem 1 hora e 33 minutos e esse tem 1 hora e 32. Então é uma diferença de alguns segundos, não vai dar no máximo uns 60 segundos de diferença. Não é assim algo que você vai perceber, mas ele é um pouquinho mais curto, sim. Então isso não afeta muito o roteiro também. Eu acho que a troca de roteirista pode ter prejudicado, porque o roteirista é bem diferente do outro filme. Porém, o fato de ser o Hitsugaya, né? O Hitsugaya é um personagem que naquele ponto do mangá e do anime, ele não estava tão bem desenvolvido, tinha um background interessante, porém o background do Hitsugaya era muito menor. Assim, comparando com outro filme, é muito pior do que outro filme. Então eu vou encerrando por aqui e até a próxima. O próximo filme, claro, é um filme bem melhor, é o Fade to Black, que é um filme até que um pouco mais recente, tem menos de 10 anos. Esse do Hitsugaya já tem um pouco mais de 10 anos do lançamento. Então, Fade to Black, eu acho que eu vou estar um pouco mais empolgado na hora de fazer a review. E até a próxima. Até logo, até mais. Vou tentar não me atrasar tanto também pra fazer esse vídeo.